Você já parou para pensar quantas vezes nossa aparência fala mais alto que nossa essência? Quantas situações da vida nos colocam diante do espelho distorcido dos preconceitos alheios, forçando-nos a provar quem somos? E quando isso acontece justamente com aqueles que dedicaram a vida a proteger outros? Existe algo profundamente perturbador quando um homem que jurou servir e proteger se vê na posição de suspeito. Quando years de dedicação, sacrifício e honra são ignorados por um olhar que só consegue enxergar a cor da pele, não o peso da responsabilidade que carrega nos ombros. O comandante Matias da Silva nunca imaginou que uma tarde de folga se transformaria numa lição sobre o abismo que ainda separa a aparência de realidade. Numa sociedade que prega a igualdade, mas ainda tropeça em seus próprios preconceitos. Era uma terça-feira comum no Rio de Janeiro. O calor de março estava intenso e as ruas de Copacabana fervilhavam com o ritmo acelerado da cidade. Matias havia decidido aproveitar uma das raras folgas para caminhar pela orla. Vestia uma camiseta simples, bermuda e tênis. Nada no seu visual denunciava quem realmente era. Um dos comandantes mais respeitados do BOPE, com 15 anos de carreira e dezenas de operações bem-sucedidas nas favelas mais perigosas do Rio. Aos 35 anos, Matias construíra uma reputação sólida. Não apenas pela eficiência tática, mas pela forma como lidava com as comunidades. Entendia que por trás de cada operação havia pessoas reais, histórias complexas, famílias tentando sobreviver. Sua abordagem humanizada o diferenciava. Em um ambiente onde a dureza muitas vezes prevalece, ele conseguia equilibrar firmeza com compaixão. Era o tipo de líder que inspirava respeito genuíno, não apenas medo. Mas naquela tarde, caminhando pela Avenida Atlântica, ele era apenas mais um homem negro de 35 anos. E isso, infelizmente, ainda significava algo muito específico para alguns olhares. Ele parou numa lanchonete próxima ao posto 6 para comprar água. A atendente, uma senhora de meia-idade, o observou com disfarçada desconfiança. Matias percebeu, mas não disse nada. Estava acostumado com esses olhares. Pagou e saiu. Foi quando notou a viatura da polícia militar reduzindo a velocidade na sua direção. O coração dele não acelerou. Sua consciência estava limpa, mas a experiência de vida lhe dizia que, às vezes, isso não importa. A viatura parou. 2 policiais desceram, ambos jovens, provavelmente com pouco tempo de rua. "Documento", disse o mais alto dos dois, com tom neutro mas assertivo. Matias respirou fundo. Há momentos na vida em que sentimos o peso de algo maior que nós mesmos. A herança histórica de injustiças que se perpetuam em gestos aparentemente simples. "Claro", respondeu com calma, tirando a carteira do bolso. Entregou sua carteira de identidade civil. O policial olhou o documento, depois para ele, depois para o documento novamente. "Você mora onde?" perguntou o outro policial, mais novo, que havia se posicionado ligeiramente à direita. "Tijuca", respondeu Matias, mantendo a serenidade. "O que está fazendo aqui?" A pergunta ecoou no ar quente da tarde carioca. O que estava fazendo ali? Caminhando, existindo, tendo direito à cidade como qualquer outro cidadão. "Caminhando. É minha folga", disse simplesmente. Os policiais se entreolharam. O mais velho falou baixo com o colega. Matias observava a cena com uma mistura de tristeza e compreensão. Conhecia bem aquela dinâmica. A suspeita gratuita, o questionamento da presença de um homem negro em determinados espaços. "Vamos revistar", anunciou o policial mais alto. E foi nesse momento que Matias sentiu algo se romper dentro dele. Não raiva, não revolta, mas uma profunda melancolia existencial. Como explicar que ele mesmo já havia feito abordagens semelhantes? Que compreendia a necessidade do trabalho policial, mas que também entendia o que significava estar do outro lado.
podem revistar, disse, levantando os braços. As mãos dos policiais passaram pelos seus bolsos, pela cintura, pelas pernas. Um procedimento rotineiro que, naquele contexto, carregava um peso simbólico imenso. Foi quando o policial mais novo tocou o braço direito de Matias e sentiu algo diferente sob a camiseta. "O que é isso?" "Uma tatuagem", respondeu Matias. "Que tipo de tatuagem?" Matias olhou nos olhos dos dois policiais. Havia chegado o momento de uma revelação que mudaria completamente a dinâmica daquela abordagem. "Posso levantar a manga?" Os policiais consentiram com a cabeça. Matias puxou a manga da camiseta, revelando uma tatuagem detalhada no antebraço direito. Não era qualquer tatuagem. Era o distintivo do BOPE, acompanhado dos dizeres Tropa de Elite e uma data, 2008, ano em que ingressou na unidade. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os dois policiais arregalaram os olhos. Reconheceram imediatamente o símbolo. Todo policial militar do Rio conhecia e respeitava aquela marca. "Senhor, o senhor é do BOPE?" perguntou o mais velho, agora com tom completamente diferente. "Comandante Matias da Silva", respondeu ele sem arrogância, apenas com a dignidade de quem sabe o valor do próprio trabalho. A mudança foi instantânea e perturbadora. Os mesmos homens que segundos antes o tratavam como suspeito, agora se curvavam em deferência. "Desculpe, comandante, não sabíamos..." começou o policial mais novo, claramente constrangido. Matias observava a cena com uma mistura de compreensão e tristeza. Entendia a reação deles, mas também entendia o que ela representava. "Não sabiam o quê?" perguntou suavemente. "Que eu era policial? Ou que eu era uma pessoa que merecia respeito?" A pergunta ecoou no ar como um espelho colocado diante dos dois jovens oficiais. Eles não souberam o que responder. Viktor Frankl diria que há momentos na vida em que somos confrontados com a verdade nua e crua sobre nossos próprios preconceitos. Momentos em que nossa visão de mundo é desafiada por uma realidade que não queremos ver. Para Matias, aquele não era apenas um episódio isolado. Era a materialização de uma contradição que carregava há anos. Servir a uma instituição que, por vezes, reproduzia os mesmos preconceitos que ele enfrentava pessoalmente. "Senhores", disse ele abaixando a manga, "vocês são policiais jovens. Ainda têm muito a aprender sobre esta profissão." Os dois escutavam em silêncio absoluto. "O distintivo que viram no meu braço não me torna mais digno de respeito do que qualquer outro cidadão. Ele apenas torna visível algo que já deveria existir: o reconhecimento da humanidade de cada pessoa." O policial mais velho baixou a cabeça. O mais novo olhava para os próprios pés. "Quantos homens como eu vocês já abordaram hoje?" continuou Matias. "Quantos deles mereciam o mesmo respeito que estão me oferecendo agora? Se você está acompanhando essa reflexão e percebe que ainda há muito a aprender sobre como nossos preconceitos moldam nossa percepção da realidade, considere se inscrever no canal. Aqui, exploramos as camadas mais profundas da experiência humana e os desafios que enfrentamos para construir uma sociedade mais justa e consciente. A pergunta de Matias ecoava muito além daquela calçada em Copacabana. Ela questionava toda uma estrutura de pensamento que ainda permeia nossa sociedade. O policial mais velho finalmente ergueu o olhar. "O senhor está certo, comandante. Nós erramos. Não erraram apenas comigo", disse Matias. "Erram com todos aqueles que abordam baseados apenas na aparência." Ele fez uma pausa, observando o movimento da praia ao fundo. Pessoas de todas as idades, cores e classes sociais caminhando livremente pela orla. "Vocês sabem qual é a diferença entre um bom policial e um policial medíocre?" Os dois negaram com a cabeça. "Um policial medíocre vê suspeitos. Um bom policial vê pessoas. E trata cada uma com a dignidade que merece, independentemente de suas características físicas ou origem social."
Era uma lição que ia muito além do trabalho policial. Era uma lição sobre humanidade, sobre como nossos preconceitos inconscientes moldam nossas interações e, consequentemente, a qualidade da sociedade que construímos. O policial mais novo, que havia permanecido calado durante a maior parte da conversa, finalmente se manifestou. Comandante, como podemos mudar isso? Como podemos ser melhores? Matias sorriu pela primeira vez desde o início da abordagem. Havia algo de esperançoso naquela pergunta. A disposição para questionar, para crescer, para reconhecer limitações. Comecem questionando suas próprias reações, disse ele. Antes de cada abordagem, perguntem-se: por que estou suspeitando desta pessoa? É baseado em comportamento real ou em preconceitos que carrego? Ele caminhou alguns passos na direção da praia, indicando que a conversa estava chegando ao fim. E lembrem-se, todo mundo que vocês abordam é filho ou filha de alguém. Tem sonhos, medos, histórias. Tratem cada pessoa como gostariam que tratassem suas próprias famílias. Os dois policiais o acompanharam com o olhar. Havia algo de profundamente educativo naquele momento. Uma masterclass sobre humanidade oferecida gratuitamente por alguém que poderia ter simplesmente se ofendido e seguido em frente. Comandante, disse o policial mais velho, obrigado pela lição. Matias acenou com a cabeça e se afastou. Mas antes de desaparecer completamente na multidão da orla, virou-se uma última vez. A tatuagem no meu braço conta uma história de dedicação profissional, mas a cor da minha pele conta uma história muito mais longa, de resistência e dignidade. Ambas merecem respeito, e com isso ele seguiu sua caminhada. Os dois policiais ficaram parados por alguns minutos, processando o que havia acabado de acontecer. Não era apenas uma abordagem que havia dado errado. Era um espelho que havia sido colocado diante de suas próprias limitações e preconceitos. Para Matias, aquela experiência confirmava algo que já sabia há muito tempo. A luta por igualdade e respeito não termina quando você conquista uma posição de autoridade. Ela continua, de formas diferentes, mas continua. Naquela noite, em casa, ele olhou novamente para a tatuagem no braço. Pensou em todas as operações que havia comandado, em todas as vidas que havia salvado, em todos os momentos em que havia arriscado a própria vida em nome da segurança pública. Mas pensou também em todas as vezes que havia sido olhado com suspeita apenas por ser quem era. Em todas as ocasiões em que teve que provar seu valor através de símbolos externos. A tatuagem no seu braço não era apenas uma marca profissional. Era um lembrete constante de que, para alguns, nossa humanidade precisa ser constantemente validada por elementos externos. Viktor Frankl escreveu sobre a busca por sentido em meio ao sofrimento. Para Matias, o sentido estava em transformar cada experiência de preconceito numa oportunidade de educação. Em usar sua posição não para se isolar das injustiças, mas para combatê-las de dentro para fora. Alguns dias depois, ele recebeu uma ligação inesperada. Era o policial mais novo da abordagem. Comandante, posso falar com o senhor? Claro. Eu não consegui parar de pensar no que aconteceu. O senhor mudou a forma como eu vejo meu trabalho. Matias sorriu do outro lado da linha. Isso é bom. Significa que você tem capacidade de crescer. Gostaria de saber se o senhor poderia dar uma palestra para nossa turma sobre abordagem humanizada. Era exatamente esse tipo de repercussão que Matias esperava. Não a satisfação pessoal de ter colocado alguém no lugar, mas a possibilidade real de mudança sistêmica. Posso sim, mas com uma condição. Qual? Quero que vocês entendam que não estou ali como o policial negro que foi mal abordado. Estou ali como alguém que acredita que podemos fazer melhor. A palestra aconteceu 2 semanas depois, no batalhão onde os 2 policiais serviam. Matias falou para cerca de 50 oficiais sobre a importância da abordagem humanizada,
sobre como os preconceitos inconscientes afetam o trabalho policial e sobre como cada abordagem é uma oportunidade de construir ou destruir a confiança da população na polícia. Mas a parte mais impactante da palestra foi quando ele rolou a manga e mostrou a tatuagem. "Vocês veem esse símbolo e imediatamente me respeitam mais", disse ele. "Mas eu era a mesma pessoa 5 segundos antes de vocês verem a tatuagem. A única coisa que mudou foi a informação que vocês têm sobre mim." O silêncio na sala era total. Quantas pessoas vocês deixaram de respeitar porque não tinham informações sobre elas? Quantas abordagens foram desnecessariamente truculentas porque vocês partiram do pressuposto de que alguém era suspeito, baseado apenas na aparência? Um policial levantou a mão. "Comandante, mas como distinguir entre suspeita legítima e preconceito?" Era uma pergunta honesta e importante. Perguntem-se: se essa pessoa fosse branca, de classe média, usando as mesmas roupas, no mesmo local, vocês a abordariam? Se a resposta for não, então vocês precisam questionar suas motivações. Outra mão se levantou. "E se estivermos em uma área de alta criminalidade?" "Área de alta criminalidade não é sinônimo de todos os moradores serem criminosos", respondeu Matias. "A maioria das pessoas que vivem nessas áreas são trabalhadoras honestas, tentando sobreviver. Nosso trabalho é protegê-las, não suspeitar delas." A conversa se estendeu por mais de 2 horas. Matias falou sobre sua experiência nas favelas, sobre como construir relacionamentos de confiança com as comunidades, sobre como a abordagem respeitosa pode ser mais eficaz que a truculência. Mas, acima de tudo, falou sobre humanidade. "No final do dia", disse ele, concluindo a palestra, "vocês voltam para casa, tiram a farda e são pessoas comuns. As pessoas que vocês abordam também são pessoas comuns. A única diferença é que vocês têm autoridade temporária sobre elas. Usem essa autoridade com sabedoria." Quando a palestra terminou, vários policiais se aproximaram para conversar individualmente. Muitos admitiram que nunca haviam refletido sobre esses aspectos do trabalho. O policial que havia feito a abordagem inicial foi um dos últimos a falar com ele. "Comandante, obrigado por não ter nos denunciado ou nos humilhado naquele dia." Matias o olhou seriamente. "Denunciar vocês não resolveria o problema. Educar vocês pode evitar que o problema se repita." "O senhor realmente acredita que podemos mudar?" "Acredito. Vocês estão aqui, não estão? Isso já é mudança." Meses depois, Matias soube que aquele batalhão havia implementado um programa de treinamento em abordagem humanizada, baseado nos princípios que ele havia apresentado. O número de reclamações contra policiais daquela unidade havia diminuído significativamente. Para Viktor Frankl, o sofrimento só faz sentido quando conseguimos extrair dele algum aprendizado ou transformação. A experiência de Matias havia se transformado numa ferramenta de mudança social. Mas a reflexão mais profunda veio quando ele percebeu que a própria tatuagem, que havia servido para resolver aquela situação específica, também era problemática. Por que ele precisava de um símbolo de autoridade para ser respeitado? Por que sua palavra, sua dignidade, sua humanidade não eram suficientes? A tatuagem havia sido, ao mesmo tempo, sua salvação naquele momento e um lembrete doloroso de que nossa sociedade ainda funciona através de hierarquias e símbolos de poder. Certa noite, ele estava revisando relatórios em seu escritório quando recebeu uma mensagem no WhatsApp. Era de um jovem morador da Cidade de Deus, comunidade onde Matias havia comandado várias operações. "Comandante, vi o vídeo da sua palestra no YouTube. Queria dizer obrigado por mostrar que é possível ser policial e ser humano ao mesmo tempo." A mensagem o tocou profundamente. Significava que sua mensagem estava chegando além dos quartéis, alcançando as próprias comunidades que ele servia. Ele respondeu: "Obrigado.
Todos nós estamos aprendendo a ser melhores a cada dia. E era essa a verdade mais profunda de toda aquela experiência. Não se tratava de ter todas as respostas ou de estar acima das contradições da sociedade. Tratava-se de reconhecer essas contradições e trabalhar dia após dia para superá-las. A tatuagem no braço de Matias continuava lá, mas seu significado havia evoluído. Não era mais apenas um símbolo de pertencimento a uma elite policial. Havia se tornado um lembrete de que posições de autoridade devem ser usadas para educar, não para intimidar, para proteger, não para oprimir, para construir pontes, não para cavar abismos. Um ano depois da abordagem inicial, Matias foi promovido a tenente-coronel. Em seu discurso de posse, ele falou sobre responsabilidade social, sobre o papel transformador da polícia e sobre a importância de cada oficial se ver não apenas como um agente da lei, mas como um agente de mudança social. Mas a frase que mais marcou foi esta: uma tatuagem pode abrir portas, mas não deveria ser necessária para garantir dignidade. Nosso trabalho é construir uma sociedade onde o respeito seja universal, não condicional. Se essa reflexão sobre dignidade, preconceito e transformação social tocou você de alguma forma, considere se inscrever em nosso canal. Aqui, exploramos continuamente as complexidades da experiência humana e os caminhos para uma sociedade mais justa e consciente. Sua presença e suas reflexões enriquecem nossa jornada coletiva rumo ao entendimento e à mudança. A história de Matias nos lembra que cada encontro humano é uma oportunidade de crescimento mútuo, que nossos preconceitos, quando confrontados com honestidade e compaixão, podem se transformar em pontes para maior compreensão. E que, às vezes, as lições mais importantes vêm nos momentos mais inesperados, quando somos forçados a olhar no espelho e questionar não apenas o que vemos, mas por que vemos da forma que vemos. A verdadeira transformação social começa quando reconhecemos que todos nós, independentemente de nossa posição ou autoridade, somos seres humanos em constante processo de aprendizado e evolução.